Olá pessoal, tudo bom? Olha só, nós estamos com a sala lotada hoje, tá? Nossos jovens estão aqui. Nosso livrinho, tá? Capítulo hoje 3, 4 e 5, tá bom? Ou seja, são 3 capítulos, o quinto capítulo, ele é bem tranquilo, bem leve, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Olha só, o que eu tenho que passar para vocês hoje, tá? Eu tenho que passar sistema de custos, tá? O que são o sistema de custos? Desde a época da indústria, fabricou, mandou lá para a empresa, da empresa vai ter os processos lá que nós vamos ver e depois o processo de venda. E nós vamos ter margem de contribuição, enfim. O que é o objetivo de hoje, dessa disciplina de contabilidade financeira e gerencial? O objetivo é simplesmente entender um pouquinho dos conceitos, tá bom? Vocês vão ter disciplinas focadas diretamente, olha só, focadas diretamente nesse conteúdo, tá? Vão aprender a calcular os custos de uma fábrica, os processos de produção, enfim. Então hoje eu passo essa visão para vocês, para entender um pouquinho do que é o financeiro, do que é o gerencial, ok? Então vamos entender um pouquinho lá nos conceitos que vocês fizeram matemática básica comigo, eu já introduzi um pouquinho para vocês, tá? O que nós temos? Nós temos os custos, vamos imaginar então focar em fábrica, tá bom? Primeiro ponto, focar em fábrica, eu tenho os custos, aí eu tenho os custos diretos e os custos indiretos. O que são os custos diretos? São aqueles voltados diretamente ao produto, tá bom? São aqueles custos que eu posso falar assim para vocês, que são matéria-prima, mão de obra direta, e os indiretos são todos os custos que não são colocados diretamente no produto, tá? Eles não fazem parte do produto. Ou seja, eu posso falar da segurança da fábrica, eu posso falar da energia noturna de uma fábrica. Então, olha só, tudo que eu falo de custo é voltado para a fábrica, tá? Eu tô seguindo um modelinho aqui, tá? Bem básico. Não é modelo, é uma colinha que eu fiz aqui, que é para seguir exatamente as páginas do livro, tá? Então você vai ver que eu vou voltar, mas é justamente para poder ter esse entendimento aí. Então é o seguinte, e aí esses custos diretos, eles são o quê? Que eu falei matéria-prima, então se eu falar que eu vou gastar 1 quilograma de farinha para fabricar um produto, essa farinha vale R$20, então eu vou ter o quê? R$20 de custo, tá bom? Esses indiretos, eles somam-se, e quando soma-se, vamos falar que chega, por exemplo, o valor de 400 mil, tá? E eu vou dividir depois esses custos indiretos conforme a necessidade, conforme o livro explicou para vocês aqui, tá bom? Então por que eu tenho que saber essa matéria de custos? Por que eu tenho que enxergar isso? Olha só, eu tenho uma outra coisa chamada custo, volume e lucro. Jovem, se precisar de interromper, pode falar, tá? Custo, volume e lucro. Olha só, uma indústria fabrica um carro. Vamos pegar hoje, trazer para os dias de hoje, as montadoras. As montadoras não querem mais fabricar carros baratos. Por exemplo, a Chevrolet. A Chevrolet tem intenção de fabricar Onix? Não. Porque a Chevrolet, a Ford nem se fala, saiu do país, a Fiat, você acha que a Fiat ganha dinheiro fabricando Onix e fabricando estrada básica? Quando você pega, por exemplo, a Fiat com a estrada Mobi, né, que ela fabrica Argo, enfim, quando você pega esses carros baratos, que não são tão baratos pra gente, mas que para montadora é um carro barato, eles não dão margem de lucro, assim como as construtoras. Quando você pega aqueles prédios populares, a margem de lucro por apartamento é menor do que um apartamento de luxo, de alto padrão. Então, o que as montadoras hoje preferem? Como elas não estão vendendo tanto, porque a quantidade, o volume de vendas caiu bastante, porque os carros ficaram caros, tributação, matéria-prima, enfim, diversos casos, tá? Então elas preferem fazer o quê? Elas não estão vendendo tanto, elas vendem menos, quantidade menor, margem de lucro pequena do Onix, desses carros pequenos, estrada, Mobi, Argo, margem de lucro pequena, e o lucro, muito esforço para pouco lucro. Esse é o grande problema. Agora, quando você pega, por exemplo, uma S10 da Chevrolet, que o quê? Que é um valor, tem um custo maior de produção? Tem, mas a lucratividade se torna maior. Então é mais vantagem poder vender S10, por exemplo, do que vender Onix.
tá? É bem clássico isso. Então a gente entra nessa questão de custo, volume e lucro. Então eu posso ter um custo às vezes pequeno, tá bom? Eu posso ter um custo pequeno, porém... Boa noite, jovem, pode entrar. Eu tenho um custo pequeno, porém o volume, ele não é tão grande. E se o custo é pequeno, eu vou vender ele por valor mais baixo, o volume pequeno também. Então, ou seja, se eu vender um pincel por R$1 só no mês, eu só ganhei o quê? Vamos falar que eu ganhei, comprei o pincel por R$1, vou vender por 2. Ganhei o quê? R$1 de lucro. Isso aí seria viável para poder sustentar a minha empresa? Eu tenho 1 milhão de pincéis para poder ter essa lucratividade, pagar meus custos e tudo mais. Então eu preciso desse volume. E aí, às vezes, eu vou ter que descontinuar, parar de produzir determinado bem, determinado carro, tá? Então vamos entender agora um pouquinho sobre margem de contribuição. Igual eu falei, vocês não têm que decorar o que é margem de contribuição, mas tem que saber agora. Para a matéria de agora, tem que saber. Depois a gente aprende a calcular. Então como é que funciona a margem de contribuição? Ó, margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? As vendas, e olha só, menos os custos, vou pôr aqui, ó, os gastos variáveis. O lucro menos os gastos, as vendas, desculpa, menos os gastos variáveis, eu vou ter minha margem de contribuição. Tá ok? O que essa margem serve? Para pagar os meus custos, os meus gastos fixos. Então, olha só, depois que me sobra o lucro. Então, olha só, vou vender 1 milhão de pincéis por R$2, 2 milhões. Menos o custo do pincel. Cada pincel custou R$1, menos 1 milhão. Quanto que me sobra de margem de contribuição? Me sobra 1 milhão de margem de contribuição. Essa margem que me sobrou, olha só, eu vou pagar os meus custos fixos. O que são meus gastos, custos? Aluguel de fábrica, aluguel da loja, salário de funcionário, comissão. A comissão é gasto variável, o salário fixo dos funcionários é gasto fixo. Então, olha só, depois que me sobra o lucro. Muita gente usa essa ferramenta chamada margem de contribuição para poder analisar, porque ela sabe que o que é fixo, vendendo ou não vendendo, ela acontece. E aí eu falo o quê? O que me sobra desse valor, que é a margem de contribuição, né? Que é as vendas menos os gastos, me sobra essa margem. Essa margem me serve para quê? Eu sei que os meus gastos fixos, eles geram em torno de 400 mil. Então eu tenho que ter o quê? Uma margem superior a 400 mil no lucro. Segurança, seguro de fábrica, energia solar, energia de luz, né? Elétrica das lâmpadas, da fábrica. Então, assim, eu coloquei várias terminologias aqui, tá? Vários itens. Aí eu dei um exemplo qualquer de 400 mil, tá? Só para poder ficar claro, para entender que vai juntando salário de faxineiro da fábrica e tudo mais. Voltando para cá, a margem de contribuição, eu tenho lucro. Preciso calcular a margem de contribuição? Não. Everton, eu preciso olhar no livro, aqueles númerozinhos lá explicando. Aquilo ali é só para explicar como funciona a margem de contribuição, igual eu falei aqui, de valores hipotéticos. Vendas, 2 milhões. Ó, no livro vai ter um gráficozinho assim. Custo variável, 1 milhão de pincéis, custa R$1 cada um. Eu vou ter minha margem de contribuição, que vai ser 1 milhão, que me sobrou. E aí eu vou fazer o quê? Menos 400 mil, que é meu custo fixo. E aí eu vou sobrar 600 mil de lucro. Isso é a margem de contribuição. Então o cara vê aqui por essa margem, por esse valor, o quanto ele vendeu. Se vendeu muito ou se vendeu pouco. Tá bom? Então ele fala que essa margem de contribuição vai contribuir para pagar os custos fixos. Tá? E aí agora a gente vai entrar num outro conjunto de custos, de nomenclaturas, tá? Olha só, esse capítulo 3, ele foca bastante em nomenclaturas, tá bom? Para vocês se antenarem aí, para vocês poderem identificar, tá? Então olha só, eu tenho uma coisa chamada custos mistos. Então vamos lá. O que são esses custos mistos? A gente trabalha da seguinte forma. Eu vou fazer um gráfico aqui,
Antes de explicar o custo misto, eu vou fazer um gráfico falando o seguinte, olha, eu tenho aqui o meu custo fixo, olha só, aqui vai passar, por exemplo, meses, então eu passo os meses e 400 mil que nós colocamos, os 400 mil, ele sempre continua, ele é um custo fixo. O custo variável, olha só, aqui eu vou ter quantidade, e aqui eu vou ter dinheiro. Então, se eu fabricar uma unidade, fica um valor, 2 unidades, outro valor, e vai subindo a quantidade, e olha só, e aí eu tenho uma reta. Então, ou seja, conforme o tempo passa, conforme a quantidade que eu vou produzindo, vai aumentando os meus custos. Então, se cada pincel custa R$1, 2, 3, 4, 5, 6 reais. Então, conforme a quantidade, aqui eu falo em reais, ó, todos em reais, e aqui a quantidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu trabalho aqui com 6 unidades, 6 reais. Então o gráfico do custo variável, ele é nesse sentido da reta. O custo fixo, ele é assim. Aqui eu posso falar que são meses, e eu posso falar também que é quantidade. Todo mês é o mesmo valor, é fixo, tá? Eu produzindo ou não, tem que ter eles, tá? Isso aí é o custo. E o misto? O custo misto, ele é o quê? Ele é aquele custo que ele faz assim, ó. O gráfico dele é mais ou menos isso. Por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. Vamos pegar um telefone da fábrica. Muitas vezes, muito antigamente, né? Antigamente eu tinha o quê? Eu comprava uma linha telefônica, vinha um número, e eu pagava, por exemplo, R$60 para poder fazer 10 ligações. Hoje, ou 10 minutos. Hoje, conforme vai passando 11ª, 12ª, o custo vai aumentando. Everton, não tem telefone mais. Beleza, vamos pensar em energia elétrica. Você acha que uma indústria que consome muitos megawatts de energia lá, ela vai fazer a mesma coisa? Ela vai comprar uma certa quantidade de energia, tipo 100 megawatts, ela compra isso e ela consegue produzir, por exemplo, consegue produzir 5.000 unidades. A partir de 6.000, ela consome mais energia. Então, olha só, olha o megawatts aumentando, por exemplo, para 110 megawatts. Aí ela vai fazer 7.000 carros, peças, enfim, vai para 120 megawatts. Então, olha só, conforme ela vai aumentando o consumo dela de megawatts, de produção, até 5.000, olha só, 5.000 unidades produzidas, eu gasto 5.000 quilowatts. Depois que eu passo para 6.000, 7.000 unidades, eu vou subindo o gráfico aqui e ele vai fazendo isso aqui. E além disso também, eu tenho um custo variável de degrau, tá? Custo variável de degrau. O que é o custo variável de degrau? Olha só, para produzir 3.000 unidades, eu tenho um gasto de R$50.000. Para produzir 3.000 unidades, eu tenho um gasto de R$50.000. Depois, eu tenho um gasto para produzir de 3.000 até 7.000 unidades, de 3 a 7, olha só, de 3 até, vou pegar assim, do 3 até 7.000. Do 3 até 7.000, eu passo a gastar
R$ 6.500. Ó, 65 mil reais, né? Se é 50 mil, vai passar 65 mil reais. Então, esse custo variável de degrau, ele faz isso, ó, ele vai subindo. Diferente desse que é estável, depois sobe, ele vai fazendo esse tipo de situação, tá? E eu tenho também o custo total. O que é o custo total? Ele é o custo fixo mais o custo variável. Então, olha só, esse aqui não é o custo fixo? O custo variável, ele não sai. Deixa eu fazer o custo variável aqui pra gente. Custo fixo, olha só, tudo num gráfico só. O custo variável, correto? Que é igual esse aqui, ó. E aí eu vou ter o quê? O meu custo total. O meu custo total, ele é aqui, ó. Por quê? Ele é a soma do custo fixo mais o custo variável. Custo fixo mais o custo variável. Então, para produzir uma unidade, eu já não gasto 400 mil? Cada unidade no custo real? Então, aqui, essa pontinha aqui, para produzir uma unidade, ó. Se eu não produzir nada, eu já sou no ponto zero, eu sou obrigado a pagar. Eu sou obrigado, no ponto zero, eu sou obrigado a pagar 400 mil. No ponto zero, eu sou obrigado a pagar 400 mil. No ponto 1, ou seja, produzir uma unidade, eu sou obrigado a pagar 401 mil. 400 mil reais e 400 mil e R$1. Eu sou obrigado a passar. E se eu produzo 2 unidades? Vai ser 400 mil e R$2. Ficou claro isso? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Então, olha só. Então, eu tenho o meu custo total aqui, tá? Vamos pegar agora os outros. Vamos a partir do conceito. De gráfico, morreu isso aqui, tá? E aí a gente vai entrar agora nos outros custos aqui. Olha só, eu tenho um custo que chama custo incremental. O que é um custo incremental? Por exemplo, a Fiat. A Fiat, bem no grosso modo, ele tem um incremento. Mas o que é um custo incremental? A Fiat trabalha de manhã e de tarde. Ótimo, perfeito. Ela não funciona no terceiro turno. Ela recebe uma demanda grande. Para ela funcionar no terceiro turno, ela tem um adicional noturno de todo mundo. E o adicional noturno é um custo incremental. Ele incrementou a operação básica da Fiat, esse custo. Ele fez ficar mais caro. Além que o período da noite também eu posso ter mais lâmpadas ligadas, eu posso ter um aumento de energia, porque às vezes de dia eu não tenho. Então eu tenho esse incremento. Então isso é um chamado de custo incremental, tá? Custos irrecuperáveis. Queira ou não queira, ele acontece, tá bom? Olha só, eu tenho um custo que, independente de eu produzir ou não, ele acontece. Por exemplo, um aluguel de uma fábrica, do galpão de uma fábrica. Esse aluguel de uma fábrica, ele é irrecuperável. Ou seja, não tem como eu falar assim, eu vou recuperar isso aqui porque eu não usei. Ele acontece, tá? Custo relevante. Olha só, o que é um custo relevante? O custo relevante, ele entra ele entra, por exemplo, vamos falar o exemplo, o livro traz o exemplo de falar assim, olha, eu vou comprar um ingresso para ir num show, ou no cinema, ou em qualquer coisa lá que ele falou, num teatro, alguma coisa assim. O custo, até que ele fala, o custo do teatro, ele custa R$100. Esse é um custo relevante. Ele não pode deixar de existir. Ele tem que existir, ele tem sua importância. Então, por exemplo, a mão de obra do cara que trabalha limpando o chão da fábrica. Isso é um custo relevante. Tem que ter limpeza, senão não funciona. Tá bom? Eu tenho um custo de oportunidade. Oportunidade de comprar alguma coisa.
Então eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que arrumar dinheiro para comprar aquilo. Por exemplo, o Bretas aqui. O Bretas estava fechando e vendeu para o BH. Se o BH quiser entrar em outras cidades que não tem BH, mas que tinha Bretas, ele tem que comprar. Ele tem que montar toda uma infraestrutura e pode ficar muito mais caro. Mas, por outro lado, eu tenho o Bretas que tinha aqui, e aqui em Curvelo também tinha o BH. Então valeria a pena ter dois supermercados, dois BHs dentro da mesma cidade pequena? Pode ser que não seja viável. Pode ser, mas também pode ser viável. Então o que acontece? Se ele enxerga que é uma oportunidade de comprar aquela rede de supermercados para poder incorporar no BH, para fortalecer o BH, pode ser uma boa situação. Então chama custo de oportunidade. Pode ser que não seja tão barato, às vezes não fica viável, mas quando junta tudo no balaio, se torna viável, aí essa compra se torna um custo de oportunidade. Custos evitáveis, tá? Custo que não tem como evitar. Lembra quando eu falei, ele até fala lá do cinema. Quando você vai no cinema, você comprou o ingresso, você e sua namorada. Aí quando vocês chegam lá, o que acontece? Não tem pipoca? Não tem refrigerante? Não tem que pagar estacionamento do shopping? Então, ou seja, esses custos, eles não tem como evitá-los. Eles passam ter que estar no dia a dia ali. Se não pode o quê? Não ser produtivo. Porque imagina que você vai ser com seu namorado, você vai gastar R$100 de uma vezada. É difícil ganhar R$100. Você vai gastar ali. E aí você fala assim, não, mas eu não vou pagar isso, mas eu não vou pagar aquilo. Imagina você estar num ambiente empresarial, e aí o seguinte, olha, eu só vou contratar cada um de vocês, quem aceitar, vocês vão ganhar um salário de R$3.000, quem aceitar pagar um seguro que todo mundo faz de R$30. Esse seguro é descontado em folha de pagamento. Mas eu só posso descontar se vocês quiserem. Mas se vocês não quiserem, também eu não posso, porque eu não preciso contratar vocês. E aí, ou seja, esse custo, ele é evitável, você tem que gastar ele, tá? Aí o seguinte, então a gente enxerga todos esses custos, morreu aí. Agora eu vou ter um outro ponto que o livro traz, que é o quê? Decisão de eliminar o produto. Literalmente aquela história dos carros, que hoje as montadoras estão bem evidentes. Por que eliminar o produto? Olha só, a Ford vendia o quê? New Fiesta, vendia o EcoSport, mas pro final já não vendia muito mais, mas vendia o New Fiesta, vendia Ford Ka, não lembro se estava vendendo ainda, tinha o Ford Ka, estava vendendo. Então, o que era o grande foco da Ford? Os carros baratos. E a fábrica no Brasil era destes carros baratos. Só que para a Ford não valia a pena produzir esses carros, porque eles não dão lucro, eles não têm volume significativo, representativo. Então tem que fechar a fábrica. Então para tomar essa decisão, olha só, de encerrar uma produção, de perder tudo que foi investido ali em equipamento, se já se pagou, não pagou, enfim. Tem várias análises em torno disso. Então quando eu analiso nessa ótica, eu falo assim, eu vou fechar a fábrica, ainda mais que vai acabar os incentivos fiscais, aí que não vai ser viável mais. Imagina eu ter que pagar imposto de uma coisa que já não dá lucro. Eu tenho que pagar ICMS, tenho que pagar um monte de coisa e passa a não ser viável. Não sendo viável, eu vou encerrar a produção. Mas, por outro lado, eu vou importar da Argentina, porque o Mercosul me favorece, a Ranger, eu vou importar o Bronco, eu vou importar os outros carros que eu consigo trazer no Brasil. Então, olha só, estas análises de custos, aí o livro traz uma visão de, às vezes, descontinuar um produto. E muitas vezes não se descontinua porque tem que marcar presença no mercado. Tá? Então a gente chega nesses pontos de eliminar um produto, descontinuar ele. Aí eu tenho umas distribuições agora, tá? Custeio por ordem de produção. O que é custeio por ordem de produção? É custeio por serviços. Vamos pegar uma coisa bem específica, que de uma montadora também. A Fiat, quando você entra lá, fala assim, eu quero, pelo menos antigamente, eu quero um carro que tem painel digital, eu quero um carro que tem um banco da cor tal, eu quero a cor de fora cinza, eu quero com MyLink, com Connect Car, e vai colocando.
eu quero com vidro elétrico, eu quero com ar-condicionado, eu quero com direção hidráulica. Tá vendo quando eu escolho vários itens destes? O que acontece? A Fiat vai produzir conforme uma ordem de serviço. Na fábrica, chama ordem de produção. Então, a produção ela é executada conforme um desejo do seu cliente. Que é muito diferente, por exemplo, pincel azul, verde e preto. Fabriquei o pincel azul, verde e preto. Não tem ninguém que pediu. Se o mercado quiser, é lógico que eu faço uma estimativa do mercado comprar, mas o mercado quer comprar, eu vou entregar azul, verde e preto. Então, é uma coisa mais uniforme. Aí não é por ordem de produção. Mas, por exemplo, o carro da Fiat pega uma pessoa que faz salgados. Vão trazer para um nível bem mais baixo. Uma pessoa que fabrica salgados, ela fabrica o quê? Todos os salgados e tira ali, o cara entrega, ou ela produz conforme, por exemplo, o casamento. Aí eu quero camarão com azeite de dendê e batatinha baroa. Um purê de batatinha baroa. Com creme de não sei das quantas. O camarão você não faz e congela para ficar ruim. O salmão também é a mesma coisa. Eu vou vender o sushi, o cara que faz sushi é a mesma coisa, por ordem de produção. Tá? Vamos lá. Outra coisa. Custo relevante e decisões de mix de produção de curto prazo. Então, olha só. O custo seja relevante, eu tenho que identificar nos meus produtos se o custo ele é relevante para ordem de produção, para decisões de mix de mercado. Por exemplo, os celulares. Eu tenho o celular que custa baratinho da Samsung, eu tenho os médios, intermediários e depois eu chego nos high lá. O celular da Samsung entra naquela mesma situação. Eu tenho os mais baratos e os mais caros, os menos modernos e os mais modernos. Quando eu tenho essa produção, esse nível aí, por que eu tenho que manter o mais barato? Porque eu tenho que estar no mercado? Olha só, então eu vou tomar uma decisão de vender um produto que às vezes não me dá muito lucro, mas eu tenho que firmar o meu produto no mercado. Por exemplo, a Apple tentou entrar com essa estratégia. Olha só que eu estou falando de estratégia e não somente do lucro. Estratégia. Apple tinha um celular que era, não sei se é 4C, 4 Color, iPhone Color, iPhone C, 4C, 5C, alguma coisa assim. Ela tentou lançar esse iPhone bem mais simples para a população de renda mais baixa, ou que não era o público deles. E ela descobriu que esses celulares muito fraquinhos, atendendo a todo mundo, quem vende para todo mundo não vende da forma que deveria vender. Hoje, vocês, até a palestra que teve do Sebrae lá, que o pessoal da administração foi, que eu levei eles lá, falando de perfil de redes sociais. Hoje a gente tem que se posicionar qual o perfil que eu quero. Qual o perfil que eu quero? Eu tenho que me posicionar. Olha só, a Apple pode vender celular de R$500 no mercado? Olha, poder, ela pode, mas quem tem Apple tem porque a câmera é melhor, porque o celular é melhor, porque o celular traz status. Ela não vende um celular porque ela quer oferecer a todo mundo. Tanto que Neymar tem um celular de ouro, com N de Neymar, da Apple, que custou o olho da cara lá. Então olha como é que a estratégia de precificação de mercado, tanto que hoje a Ferrari não vende seu carro para qualquer um. E para você não pode chegar lá e comprar um carro intermediário da Ferrari, por mais que tenha dinheiro, você tem que comprar o mais básico, trocar 2 vezes, para depois chegar no terceiro. Então funciona dessa forma. Então às vezes, olha só, o custo de produzir um produto não seja viável, mas eu tenho que fazer para poder atender o mercado. Eu posso ter esta necessidade, tá? E aí eu tenho alguma coisa também falada, com uns pontos falados sobre restrição de custos, tá? Eu tenho a questão de falar de restrição de custos. Por quê? Hoje, no mundo competitivo, eu não posso falar assim, não, eu tenho que lançar um aparelho, celular, põe o mais caro de todos. Vende? Não vende. Porque se eu elevar um custo, tipo Xiaomi, que é uma marca intermediária, se eu elevar um custo dela igual a de Samsung, quem vai deixar de comprar um Samsung para comprar um Xiaomi? Então não adianta ela querer oferecer uma tecnologia extremamente cara para ficar igual de Samsung e não conseguir mercado para isso.
Eu tenho Xiaomi, tá sendo gravado pelo Xiaomi, então eu posso falar mal. Em que sentido? Vamos lá. A Xiaomi, todo o pessoal fala assim, compra os mais baratinhos, compra da Xiaomi. Peraí, mas Samsung tem mais barato do que Xiaomi? Por que você não fala compra o Samsung baratinho? O povo fala compra o Samsung, compra o Xiaomi dos mais baratinho, que é mais barato. Essa é a fala do pessoal. Então, Xiaomi ganhou uma fama de ser um celular intermediário barato. E Samsung, nessa nova entrada da Xiaomi, é os celulares mais caros. É mais caro um pouquinho do que Xiaomi. Tem celular mais caro, mais barato, enfim. Então funciona desse padrão. Então o que a gente faz? Agora a gente encerra aqui, tá? Com a nossa sala lotada de gente, cheia de alunos aqui, né? e aí eu vou passar o para casa do capítulo 3, que é o que? Deixa eu pegar o nome correto aqui do livro para poder falar para vocês aqui. Vocês vão fazer... olha só, no capítulo 3 tem no livro tem escrito na prática. Vários itens lá na prática, dentro do capítulo 3. Deve ter uns 8 lá, mais ou menos, dentro do capítulo 3. Pega pelo sumário do livro, tá? Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Capítulo 3, eu não sei se tá aparecendo, tá? Mas está escrito na prática aqui. Vocês vão fazer o resumo desse na prática. Por que o resumo desse na prática? Esse na prática, ele representa o quê? Todo o conteúdo que eu passei pra vocês nesse vídeo. Então vocês vão pegar o capítulo 3, fazer ele na prática. Pode copiar? Pode. Pode fazer resumo? Pode. E aí a gente discute em sala de aula. O ideal é que você faça resumo sem escrever muito. Mas o na prática não é muito. Eles são bem pequenininhos, mas ele exemplifica bem toda a teoria que eu passei para vocês. Ok? Show?